Davi Jardim é pastor e líder do Ministério Multi, o Ministério de Adolescentes da PIB Marília. É casado com Jamila Jardim, bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Cursou o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Estudante de pós-graduação em Teologia Sistemática na Faculdade Batista do Paraná. Pastor Davi tem se tornado uma referência no pastoreio e liderança de uma geração que trará a maior colheita de almas para Jesus. Com seu foco na multiforme graça de Deus, tem levado os adolescentes a viverem uma vida séria com Deus, em obediência à sua palavra, para que possam ser influência aonde estiverem. Agora, pastor Davi Jardim, na Deep Conference 2020. O tema da nossa conferência é paixão, propósito e influência. Paixão, propósito e influência. E hoje eu quero falar um pouco sobre esses três temas, mas principalmente sobre a parte da influência, mano. Sabe por quê? Muito tem se falado sobre influência. Eu falei isso um pouco para a galera que estava no meu workshop. Obrigado a todos que foram lá, foi muito legal, velho. E aí eu falei um pouco sobre isso, sobre a influência. E quando a gente fala de influência em 2020, o que é que vem na sua cabeça quando você pensa em influenciador? Fala, crente! Instagram, é verdade. Instagram, pode falar, gente, não tenha vergonha. Não, TikTok não, pelo amor de Deus. Repreende esse espírito de TikTok na sua vida em nome de Jesus, minha filha. Não, você vai passar umas vergonhas lá. Depois disso aí, você vai crescer, vai ter filho, o povo vai ver. É zoeira, viu? Se quiser fazer o TikTok, faz, mano. É nóis. Eu só não tenho esse chamado aí. E aí eu comecei a pensar sobre influência, mano. Só que influência de verdade. Não influência do Instagram, mano. Porque a influência do Instagram é muito fluida, velho. Não é real. E as pessoas no Instagram, a maioria delas, quase todas, elas não são de verdade, mano. Você acha que eu vou postar o dia que deu o rolo lá em casa, lá eu e a dona Jamila no Instagram? Eu não vou postar. Eu vou postar a gente de boa, bonitão, no casamento, terno e gravata, pá, é nóis. Então a influência do Instagram é uma influência mentirosa. Eu quero falar sobre a influência de verdade. A influência que você exerce no meio onde você vive, no lugar por onde você passa, na escola que você estuda, na universidade que você frequenta, no seu trabalho. É sobre essa influência que eu quero falar com você hoje. E eu quero falar para você hoje, antes de mais nada, sem ficar enrolando, que esta influência tem um preço, mano. Essa influência tem um preço, porque a gente fala muito sobre isso. E principalmente, o que rola é o seguinte: quando a gente fala sobre influência, e o momento é esse, as 7 áreas da influência, não é verdade? As 7 áreas de influência da sociedade, a teologia, a teoria dos 7 montes, e por aí vai. Você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mano. E tudo isso, se for bem aplicado, certinho, bonitinho na palavra de Deus, amém. Só tem um problema, é que toda vez que o cristão, o crente de verdade, ocupou uma posição de influência, ele não foi muito bem aceito por aqueles que não gostam de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, eu poderia subir aqui, velho, e pregar um sermão ultra mega blaster positivista, mas o meu sermão hoje é um sermão de alerta, um sermão de despertamento, mas ao mesmo tempo um sermão de encorajamento. Porque quando você, como cristão, se levantar como influência nessa nação, e você deve se levantar, e você vai se levantar em nome de Jesus Cristo, o que vai acontecer é muito simples, velho. O diabo não vai ficar feliz com você, mano. Aí você pode falar assim: nossa, Davi, você fez eu acordar cedo para ouvir você falar que o capeta não está feliz comigo? Primeiro que isso não é novidade, mano. Você já sabe que o diabo não está feliz com você, independente se você ouviu eu pregar ou não. O diabo pelo menos não deve estar feliz com você. Meu pai fala um negócio seguinte: se você na sua caminhada cristã, certo? Como alguém que anda para frente, não bate de frente com o diabo, isso significa que você está andando na mesma direção que ele. Então, em algum momento, velho, ocupando posições de influência, ocupando posições de liderança, fazendo a diferença onde você está, você vai incomodar. E glória a Deus por isso, porque você vai incomodar, meu mano.
Glória a Deus por isso. E o inferno pode se levantar contra você, não faz diferença nenhuma, porque você não tem que ter medo de demônio, mano. O inferno pode encher esse estacionamento inteiro aqui, cheio de demônio. O máximo que você vai fazer é levantar, ir lá e expulsar o demônio, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem a mesma autoridade que Jesus Cristo, mano. Crente não tem que ter medo de demônio, crente não tem que ter medo de capeta. Eu faço um negócio legal, né? A gente aprende a cuidar das pessoas, a impulsionar as pessoas, a discipular as pessoas, a projetar essas pessoas para um futuro aqui na nossa igreja. O nosso pastor nos ensina isso. E eu faço isso com várias pessoas que estão próximas de mim no ministério. E às vezes eu ligo para eles, do nada, ligo e falo assim. E normalmente, eu falo assim, ó, mano, seguinte... Caiu uma pessoa endemoniada lá, e eu falo um bairro longe, né? Porque às vezes a pessoa não está com medo do demônio, mas está com medo da distância. Então, eu falo tipo assim, mano, caiu uma menina endemoniada lá no Maracá, velho, a gente precisa ir agora. A última foi com o Rafa, eu liguei pro Rafa, falei, Rafa, mano, caiu uma menina lá no Maracá, velho. Aí, porque às vezes o Rafa vai pensar na distância, fala, mano, mó corre, tem que trocar de roupa, e até o Maracá voltar, não tô afim não, mano. Às vezes não é nem o medo do demônio, mas eu fico fazendo teste para ver se os caras estão em santidade ou não, entendeu? Porque se o cara tá devendo alguma coisa, ele já fala, vixe, expulsar demônio, ô Davi, não vou poder ir hoje não, porque, tá ligado? Então eu vou testando os caras. É verdade ou não é, Rafa? Eu liguei pro Rafa, acho que ontem, foi ontem mesmo, mas é isso aí, mano. O Rafa não pipocou não, é isso aí, ele não ficou com medo do capeta não. Então o crente não tem que ter medo do demônio, mano. Você exercendo posição de influência, você vai incomodar. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de perseguição religiosa, temporada de caça ao crente. Falou que é crente, sofre bullying. Falou que é crente, sofre preconceito. Falou que é crente, a galera cai matando. E aí, eu vejo alguns pastores, algumas pessoas falando assim, isso precisa acabar, isso é injusto, isso não é certo, nós precisamos acabar com a perseguição religiosa e tudo mais. Deixa eu falar um negócio, mano, biblicamente falando, essa parada não vai acabar, só vai aumentar, velho. Biblicamente falando, a igreja vai ser cada vez mais perseguida até o dia que Jesus Cristo volte. E Jesus Cristo sempre deixou isso acontecer na real, para ver quem é de verdade e quem não é, mano. Jesus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, ele entrou na fornalha junto com eles, mano. Então se a gente tiver que ser lançado na fornalha, amém, porque a gente vai ser lançado com Jesus do lado, brother. Tem alguém aqui comigo ou não? Então você vai abrir a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 18, por favor, mano. 1 Reis capítulo 18, beleza? 1 Reis 18, ok? Você vai lá para o versículo 15, por favor. 1 Reis 18, 15, ok? Se você trouxe Bíblia, dá um amém aí no seu lugar. Se você não trouxe Bíblia, leia no telão, mas traz sua Bíblia à noite, porque crente tem que andar com a Bíblia na mão. Pelo menos dentro da igreja, a minha intenção é banir a Bíblia de aplicativo. Você usa o aplicativo quando você não estiver dentro da igreja. Mas Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou hoje mesmo, me apresentarei ao rei Acabe, aleluia. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. E aqui está a chave da nossa pregação, presta atenção nesse versículo, mano. Versículo 17. Quando Acabe o viu, disse, é você mesmo, perturbador de Israel? Segura aí, mano. Essa frase aqui, é você mesmo, perturbador de Israel, ela nos diz tanta coisa, velho. Ela tem um significado tão gigantesco que a gente não tem tempo para zerar isso daqui. Mas eu quero rapidamente lembrar algo, e tem que ser rápido, porque o pastor Domingos já passou todo o contexto do que está acontecendo aqui ontem na pregação. Então talvez se você não estava aqui domingo de manhã, eu quero só refrescar a sua memória rapidão. Acabe era o rei de Israel na época. E quando a Bíblia vai contar a história de Acabe e de quem Acabe era, ela fala que Acabe fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E ela fala que Acabe levantou lugares de idolatria e levantou altar de idolatria a Baal. E como se não bastasse, Acabe ainda casou com uma demônia chamada Jezabel. E aí piorou tudo de vez na nação de Israel, que deveria servir a Jesus Cristo. Está vendo o negócio do casamento que eu comecei falando? A Bíblia fala sobre esse casamento, e como esse casamento amaldiçoou a nação, velho. Então, por causa da idolatria,
E por causa do Acabe, que era vacilão, da Jezabel, que era uma demônia, Deus então tem que fazer o quê? Levantar Elias como profeta. Presta atenção, presta atenção. Então Deus levanta Elias como profeta. Elias chega diante do rei Acabe e fala o quê? Você já prestou atenção na pregação ontem? Mano, não vai chover até a segunda ordem minha. Tchau, foi embora. Deus chama ele 3 anos depois e fala, chegou o tempo, vai se apresentar a Acabe. Ele chega diante do Acabe e aí, no encontro do profeta, presta atenção, no encontro do profeta com o rei, que tinha completamente perdido o temor do Senhor, o rei olha para o homem de Deus e fala, quase caí, fala, é você mesmo, perturbador de Israel. Mano, você é inteligente, você já entendeu onde eu estou querendo chegar. Da mesma forma como o pecado havia sido institucionalizado na nação de Israel, a moralidade havia se perdido. O padrão de santidade da palavra de Deus, da lei de Moisés, havia se perdido. Da mesma forma, nós estamos vendo isso acontecendo no Brasil. Da mesma forma, a moralidade no Brasil está perdida, os princípios no Brasil estão perdidos, os valores cristãos, os valores das famílias estão sendo negociados, estão sendo jogados no lixo, estão sendo combatidos. E a minha pergunta para você nessa manhã é muito simples: onde estão os perturbadores do Brasil? Porque da mesma forma como Elias se levanta como profeta para confrontar o pecado, é tempo da juventude brasileira se levantar para confrontar o pecado nesta nação, mano. É o nosso tempo, é a nossa hora. E esse é o preço da influência. Esse é o preço da influência. Porque vai custar o fato de que você vai ser chamado de perturbador. E olha só que coisa maravilhosa, porque se você estiver perturbando o mundo, significa que você está agradando o Senhor Deus. O negócio é que nós estamos vendo hoje, e é esse o meu problema com o evangelho do hype, com o evangelho modinha online 2020, é esse o meu problema, é essa a minha revolta, porque é um evangelho romantizado, é um evangelho infantilizado, é uma pintura de algo que não é a realidade, que não representa a verdade do cristianismo, onde o cristão vai ocupar as posições de influência, vai dominar o mundo, e todo mundo vai achar legal, todo mundo vai achar massa, e vai ficar tudo bem. Deixa eu te falar um negócio, nós vamos ocupar sim as posições de influência, mas quanto mais influência nós tivermos, mais nós vamos incomodar esse mundo. E quanto mais nós incomodarmos esse mundo, melhor, mano. Porque a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Isso significa, não tome a forma desse mundo, não tome a forma do pecado, velho. E o evangelho modinha, que está rolando por aí, diz o quê? Tá tudo bem, velho, tá tudo massa. Você não é pecador, você tem um problema na sua sexualidade. Desde quando pecado virou problema? Pecado é pecado, brother. E a mensagem do evangelho é, arrependa-se, entrega a sua vida para Jesus. Tem algum crente aqui, mano? Ei, a Bíblia diz que existe uma maldição, existe um peso sobre aquele que prega outro evangelho. Eu não tenho outro evangelho para pregar, a não ser, mano, Jesus te ama. Veja bem, não estou falando para você sair apontando o dedo na cara de todo mundo aí do lado de fora, não é isso que estou falando. Você vai pregar com amor, com graça, mas com ousadia, e confrontando o pecado. Porque todo mundo fala que esse profeta, todo mundo fala dos profetas, não é verdade? E a galera vai atrás dos profetas. O povo crente brasileiro gosta desse negócio de ficar indo atrás de profeta. Tá ligado, mano? O povo gosta disso. E aí, vai ter o profeta tal, não sei o que na cidade. O que o povo faz? O povo vai lá atrás. Nossa, eu vou lá porque eu vou receber uma palavra de Deus. Aleluia. Porque tal fulano é profeta e Deus vai falar comigo. Manto, glória a Deus. E todo mundo quer ir atrás do profeta, todo mundo quer ser profeta, mas ninguém quer passar por aquilo que o profeta passou. Porque na hora de confrontar o rei, na hora de confrontar o pecado, todo mundo fica com medo. Tem alguém comigo aqui ou não? Mano, nós não fomos chamados para agradar o mundo, e nós não vamos agradar o mundo, velho. Nós não fomos chamados para agradar os nossos amigos do mundo, em determinado momento nós vamos incomodar eles.
Só que às vezes você está na roda dos seus amigos e você não confronta o pecado porque você fica com medo de deixar ele triste. Isso está errado, mano. Eu sou da época que o crente estava na roda do pessoal do mundo e o pessoal do mundo parava de falar palavrão e pedia desculpa quando falava. Tem algum crente velho aqui igual eu? Eu nasci na igreja já, amém? A galera tá falando palavrão, mano, foi mal, desculpa aí, sei que você não curte. Tem que ser assim, velho. Caso contrário, mano, que crente você está sendo? Tá me entendendo? Você foi chamado para ser um perturbador dessa nação, mano. Para virar esse bagulho do avesso mesmo, virar de ponta cabeça. Porque você segue Jesus Cristo, você não segue o padrão do mundo, mano. Aquele que é salvo, aquele que é discípulo de Jesus Cristo, ele perturba. Ele vira o mundo de ponta cabeça. E existem algumas situações que provavelmente já aconteceram com você, que você já foi um perturbador, ou pelo menos você deveria ter sido. Eu quero trazer essas situações aqui bem rápido, porque eu tenho pouco tempo, mas bem rápido, eu quero passar isso para vocês. Algumas situações, por exemplo, você está lá na sua faculdade, de repente começa uma discussão sobre sexualidade. De repente, alguém começa a falar sobre casamento homossexual, e você está nessa roda. Qual é a sua postura? Como você tem se comportado? Davi, eu fico quieto, tem que respeitar, né? A gente está na faculdade, não está na igreja. Primeiro, porque casamento e homossexual são duas palavras que não deveriam estar na mesma frase. Porque não existe casamento homossexual. O casamento é a união de um homem e uma mulher, conforme a palavra de Deus nos diz. Essa é a primeira coisa. Então você numa situação como essa, o mínimo que você deveria fazer é, olha só, você faz da sua vida o que você quiser, mas eu acredito na minha Bíblia, eu acredito no meu Deus, e para mim isso daí não existe. É muito simples, velho. É simples. Vai te custar algo. Vai te custar algo. Você pode perder um amigo. Você pode ser mal visto. As pessoas podem não querer mais falar com você. Você pode virar o crente bitolado da faculdade. Mas esse é o preço da influência. Esse é o preço da paixão por Jesus Cristo. Esse é o propósito pelo qual você foi criado. Seguir a palavra de Deus. Numa discussão sobre a legalização do aborto. Meu corpo, minhas regras. Como o cristão tem que se comportar? Aí a galera começa a discutir, e está todo mundo a favor, e aí você vira a favor também só para, eu não posso, Davi, porque a gente não pode confrontar. Não, cara. É pecado, é errado. É isso, mano. Você tem que ser contra essas coisas. Numa discussão contra a legalização das drogas, como você tem se comportado? Meu irmão, é nessa situação que você vira o perturbador, velho. É nessa situação que você mostra qual é o padrão da palavra de Deus. Davi, você está tocando nos assuntos muito delicados, eu preciso tocar. Eu preciso falar sobre isso, porque eu preciso trazer consciência de que nós estamos no mundo real, nós não estamos num conto de fada, brother, nós não estamos num filme da Disney, irmão. Nós estamos numa batalha, nós estamos conquistando a cidade, você está conquistando a sua cidade, velho. E em determinado momento, você vai bater de frente com o capeta, se posicione, velho. E quando você se posicionar, Jesus Cristo vai te recompensar. Porque mesmo que você pareça estar sozinho, você não vai estar sozinho. Porque o Espírito Santo de Deus está com você. Eu gosto de contar a história de um adolescente da nossa igreja chamado Cauã, que um dia, numa discussão sobre aborto, ele foi um dos únicos, ou o único, foi o único, Cauã, o único, né? Foi o único da sala de aula dele inteira que se posicionou contra o aborto. O que você acha que aconteceu com esse menino? Ele foi sabatinado na sala de aula. Mas você acha que ele pipocou, que ele deu para trás? Não, ele se posicionou. Teve um dia que estava todo mundo contra ele na discussão. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, olha, os meus argumentos acabaram, mas o meu pastor sabe te responder. Ele pegou o telefone, me ligou e colocou no Viva Voz, no meio da roda, mas ele não pipocou, velho. Ele não retrocedeu. Isso é o cristão exercendo influência e se posicionando mediante a palavra de Deus, da forma como Jesus Cristo nos mandou. Cara, a Bíblia está cheia dos perturbadores, velho. A Bíblia está cheia dos perturbadores. Se você for ver Daniel e os seus amigos, os caras perturbaram a Babilônia, mano. Eles viraram a Babilônia de ponta cabeça. Por quê? Primeiro, imagina, os caras chegaram lá, eles eram jovens, eles estavam no palácio, eles tinham a melhor comida, a melhor bebida. Presta atenção, isso é importante. Eles tinham a melhor comida, a melhor bebida, tudo do bom e do melhor. Mas eles decidiram não se contaminar. Olha só, você conhece a história. Presta atenção, velho.
O povo fala que vai fazer jejum de Daniel. Mano, Daniel não fez jejum, Daniel fez um propósito de 3 anos. Se você falar para mim que você vai fazer o jejum de Daniel, significa que você vai ficar 3 anos sem comer carne. É só você ler a palavra de Deus, que é isso que Daniel fez. Ele faz primeiro o teste de 10 dias com o servo do rei, para provar para o rei que Deus estava com ele e que Deus não ia deixar que ele enfraquecesse. Depois que ele passa pelos 10 dias, ele fica 3 anos, mano, sem comer carne, sem comer as paradas do palácio. Ele estava em outra nação, presta atenção, olha a aplicação disso para a sua vida em nome de Jesus. Ele estava em outra nação como estrangeiro, longe da sua família, ele tinha o apoio de seus amigos e de mais ninguém a não ser do Senhor Deus. Da mesma forma, nós não somos desta terra, você está aqui nesta terra como estrangeiro, porque você é um cidadão dos céus, e o tempo todo o mundo está te oferecendo coisas e mais coisas deliciosas. E a pergunta para você é, você vai se deixar contaminar ou você vai se posicionar do lado do Senhor Deus, mano? Porque foi isso que Daniel fez. E quando Daniel fez isso, o Senhor Deus o honrou. Mas não foi fácil para ele não, velho. Não foi fácil para ele, porque pouco tempo depois, você conhece a história do sonho de Nabucodonosor, e você sabe que a cabeça dele estava a prêmio. Você conhece a história da fornalha, e você sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego iam morrer queimados vivos, mano. Mas eles se posicionaram. O que eles estavam fazendo? Perturbando a Babilônia, virando a Babilônia de ponta cabeça. E sempre foi assim com homens e mulheres de Deus, mano. Velho, o povo olhava para Jesus Cristo, nosso Senhor, e falava, esse cara é um comilão, um beberrão. Jesus Cristo estava perturbando a ordem dos religiosos, ele estava incomodando. Em Lucas capítulo 4, Jesus chega, ele abre o livro de Isaías e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, e continua lendo o texto. E aí o povo fala assim, ué, mas esse daí não é o filho do Zé? E Jesus fala assim, é verdade, isso aí mesmo. Mas na época de Elias, também tinha viúva, mas Deus enviou ele, não para as viúvas de Israel, mas para a viúva de Sarepta. Os religiosos ficam furiosos, pegam Jesus, expulsam Jesus da cidade, levam ele para um penhasco e querem matar Jesus, eles querem jogar Jesus do penhasco. E a Bíblia diz que Jesus sai pelo meio da multidão. Um parênteses rápido, o pessoal não conta isso daqui como um milagre de Jesus, mas para mim é um milagre absurdo de Jesus, porque imagina uma multidão querendo matar Jesus, ele sai pelo meio, velho. Se fechar uma multidão aqui, eu não consigo passar no meio, ainda mais se vocês estiverem querendo me matar. E a Bíblia diz que Jesus sai pelo meio da multidão. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava perturbando a ordem religiosa da época e trazendo o reino, mano. Da mesma forma, você foi chamado e criado para fazer isso, mano. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, depois que Jesus ascendeu aos céus, por onde os caras passavam, os caras iam perturbando. E quando eu falo perturbando, eu não estou falando para você ser um crente chato, acusador, mas eu estou falando porque você não segue a cultura desse mundo, você segue a cultura do reino de Deus, você segue a palavra do Senhor Deus, mano. Então o mundo vai olhar para você, como Acabe olhou para Elias e vai falar assim, chegou o perturbador, chegou o crente. Mas eu tenho uma notícia boa para te contar, você pode ser o perturbador, você pode ser o crente que ninguém confia nas coisas que você fala, e ninguém quer seguir as coisas que você fala, mas o dia que as pessoas do mundo estiverem passando por um problema, uma dificuldade, que alguém da casa dele, da família dele estiver doente, a primeira pessoa que eles vão procurar é você. A primeira pessoa que eles vão procurar é você. E aí surge a porta para o evangelismo, mano. Aí surge a oportunidade para você falar assim, nós vamos orar, essa pessoa vai ser curada. Surge a oportunidade para você demonstrar o poder do Espírito Santo, portanto se posicione do lado de Jesus Cristo, se posicione mediante a palavra de Deus, velho, custe o que custar. Para os apóstolos, você vai ver que dos 12, né, que vieram depois, historicamente, provavelmente só João morreu de boa, o resto todo mundo morreu apedrejado, morreu na flechada, morreu queimado, morreu crucificado de ponta cabeça, mano. Mas os caras exerceram influência e mudaram o mundo. E a gente está vivendo a geração onde nós falamos, nós vamos mudar o mundo, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora Brasil, é nós. Eu quero saber, tem alguém aqui disposto a pagar o preço da influência, mano? Alguém aqui está verdadeiramente disposto a pagar o preço da influência? Dá um amém no seu lugar, mano. Cara, foi assim na história da igreja. É só você dar uma olhada na história da igreja, velho. Cara, a gente não tem tempo para falar de tantas coisas que a gente poderia conversar sobre isso. Mas a gente tem uma lista enorme. Eu fiz uma lista aqui enorme. Eu vou falar alguns de cabeça, porque não vai dar tempo de falar todos. Mas na pré-reforma,
houve um cara chamado John Hus, alguns traduzem como Ian Hus, mano. Esse cara, ele confrontou a igreja católica, e confrontou a venda de indulgências, que eram literalmente um pedaço de papel, uma carta que a igreja católica vendia, e quando ela vendia isso bem caro, falava, parabéns, agora você é salvo. E o John Hus se levantou e falou, não mano, nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E o que aconteceu é que ele foi queimado na fogueira. Se você for olhar o decorrer da história, é sempre assim, velho. Sempre assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher chamada Corrie ten Boom, ela é holandesa. Sabe o que ela fazia? Ela resgatava os judeus. Ela era cristã, temente a Deus, de uma igreja reformada. Ela resgatava os judeus, escondia os judeus na casa dela. Como consequência, a família dela toda foi presa, foi levada para um campo de concentração lá na Alemanha. Ela perdeu o pai, perdeu a irmã, mas ela não perdeu a sua fé. E hoje a história dela é contada em livros, tem até filme com a história dela, e ela mudou o mundo. Por quê? Porque ela decidiu perturbar o sistema nazista, mano. Mano, Martin Luther King. Eu li a biografia do Martin Luther King, e ele conta como ele começou a perceber o racismo, quando ele foi numa loja de sapatos com o pai dele, e um cara que era sapateiro branco não quis vender sapato para eles porque eles eram negros. E falou, eu não vendo sapato para negros. E ele disse que naquele momento, ele começou a perceber que as coisas não eram normais para ele no lugar onde ele morava. Ele nasceu em Atlanta, e ele começou a perceber que por causa da cor da pele dele, ele tinha várias limitações e sofria com várias coisas. É uma biografia que vale a pena você ler. Mas no final das contas, o Martin Luther King liderou um movimento de revolução, liderou um boicote ao transporte público, por causa de uma mulher chamada Rosa Parks, que ela era negra, estava sentada, um homem branco mandou ela se levantar, ela não se levantou dentro do ônibus, porque nos Estados Unidos, nesse período, os brancos deveriam sentar, e se tivesse um negro sentado, o negro deveria levantar e deixar o branco sentar, era assim que acontecia nos Estados Unidos, e essa mulher negra se recusa a se levantar, então ela foi presa. Por causa disso, Martin Luther King liderou um boicote que durou mais de 380 dias, e como consequência, as coisas começaram a mudar nos Estados Unidos, mediante a vida dele. No final das contas, você sabe que ele morreu baleado por pessoas brancas, racistas, mas a questão é, ele era um pastor batista, cristão, que estava perturbando a ordem e perturbando o sistema da época. E a minha pergunta para você hoje, você está afim também de marcar a história? Então bora perturbar essa nação, meu mano. Se você está afim, então vamos virar essa nação de ponta cabeça, sabe por quê? Eu estou vendo muita gente pregando sobre a graça de Jesus, pregando sobre a graça, sobre a super graça, e realmente a graça foi de graça para nós, mas a graça não foi de graça para Jesus Cristo, a graça foi cara para Jesus, porque custou a vida do único inocente que passou por essa terra. Jesus Cristo viveu a vida que nós jamais poderíamos viver para nos salvar, para salvar a minha vida e a sua vida. Na mente de Jesus nunca passou um pensamento malicioso, e agora, mediante a cruz de Jesus Cristo, a morte que ele viveu, a morte que ele passou, perdão, a ressurreição que ele conquistou, eu e você podemos ter vida, e vida em abundância. E o mundo lá fora está perdido, o mundo lá fora está perdido no pecado, e se nós não pregarmos, se nós não formos os perturbadores dessa nação, as pessoas vão morrer e elas vão para o inferno. Porém, nós possuímos a mensagem da salvação, nós possuímos a mensagem do avivamento. Tem alguém que está disposto a perturbar essa nação por avivamento, por salvação? Avivamento, meu filho, é salvação. Avivamento não é sentimento, avivamento não é movimento, não é emoção, não é algo que você recebe simplesmente aqui na igreja. Avivamento é a sua cidade, a sua faculdade, a sua escola, pessoas sendo salvas mediante a sua influência, mediante a sua pregação, mediante a sua vida, custe o que custar. Eu estou disposto a dar a minha vida pelo Evangelho, eu estou disposto a dar a minha vida por Jesus Cristo. Tem mais alguém aqui que está disposto, mano? Fique de pé no seu lugar. Meu irmão, Jesus Cristo é o centro de tudo. Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Jesus Cristo deve ser o centro da sua vida. Jesus Cristo é o centro da igreja. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Ele está sentado ao lado de Jesus Cristo, ao lado de Deus, perdão, confundi, está tudo bem, você está me entendendo? Mano, presta atenção.
Nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Jesus Cristo. E o meu maior sonho é ver esse mundo, esse sistema quebrado, olhando para a igreja e falando: esses caras estão perturbando. Esses caras são os perturbadores do Brasil. Porque de repente agora a prostituição está acabando. O vício em pornografia está acabando. O consumo de drogas está acabando. As boates, as festas estão fechando. Não faz mais sentido ter carnaval, porque as pessoas não estão indo para as ruas, mas as pessoas estão indo para as igrejas. Os hospitais estão ficando vazios, porque antes das pessoas irem para o hospital, elas vêm para a igreja, recebem as orações dos santos e elas são curadas. É nesse avivamento que eu acredito. É nesse poder da igreja que eu acredito. É nisso que eu acredito que o mundo vai falar sobre nós. Portanto, se você quer também ser um perturbador da ordem, de pecado e desse sistema quebrado que está no nosso Brasilzão, eu quero te convidar, sai do seu lugar e vem aqui à frente. A influência exige um preço. Mas eu não falei o preço para te desanimar. Eu falei o preço para te encorajar. Porque por Jesus Cristo vale a pena viver e morrer. Por Jesus Cristo vale a pena passar por todas as coisas. As pessoas dão as suas vidas por qualquer causa, por qualquer coisa. Por causas sociais, por esportes, por tantas outras coisas. Dedicam toda a sua vida por profissão, por dinheiro. Mas nós somos aqueles que dedicamos a nossa vida ao serviço do reino de Deus. Nós somos aqueles que vamos dedicar toda a nossa vida a servir Jesus Cristo, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós somos aqueles que dedicamos todos os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que nós sabemos fazer para Jesus Cristo. Feche seus olhos no seu lugar. Deus Pai Todo-Poderoso, nessa manhã eu te peço, humildemente Deus eu te peço, nos capacita Deus como igreja, para revolucionarmos a nossa nação. Nos capacita Deus como igreja, para transformarmos o Brasil, começando pelas nossas cidades, Pai, começando pelas nossas escolas, começando pelas nossas universidades. Nos capacita, Deus, para vivermos a verdade do Evangelho. Nos levanta, Deus, como influenciadores, mas como influenciadores verdadeiros, que não negociam os princípios do reino, que não abrem concessões para o pecado, mas que vivem em santidade, e que vivem a santidade da palavra de Deus. Amplia a nossa mente, Pai. Derrama do Teu Espírito sobre nós nessa manhã. Derrama dons sobre o Teu povo. Dons para a edificação da igreja. Dons para a salvação dessa nação, Pai. Nos capacita, Jesus, nos usa para a Tua honra, Pai, para a Tua glória. Nós cremos numa grande colheita no Brasil. Nós cremos na maior colheita da nossa nação. Portanto, Pai, nessa manhã nós nos levantamos e nós nos dizemos, Pai, nós te dizemos, eis-nos aqui. Usa-nos, Pai, eis-nos aqui. Nos usa para esta grande colheita. Nos usa para esta grande colheita, Pai. Usa os Teus filhos, levanta a Tua igreja.